gotta get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Olá, meus amores! Estejam todos convidados a assistir aqui, ó, mais um vídeo, que vai ser a continuação aqui, ó, da nossa linda capa personalizada aqui, ó, do Flamengo. Se você aí ainda não viu a parte 1, onde eu fiz aqui, ó, esse quadrado, né, trabalhei aqui, ó, o símbolo do Flamengo, eu estarei deixando linkado nesse vídeo. Primeiro vocês vão fazer aqui essa parte, e depois vem aqui, ó, para a parte 2, para a gente dar continuidade fazendo aqui essas carreiras, né? Qual deixou aqui a nossa capa, gente, um luxo. Olha que linda, como fica aqui, ó, do lado de trás. Assim, eu amei o resultado e, claro, estou torcendo, né, para que todos vocês gostem também demais esse trabalho. Esse é o meu primeiro projeto aqui, ó, do ano de 2026 e eu estou aqui, ó, na torcida para que vocês gostem e que façam, né, bastante capas aí, ó, de almofadas personalizadas aqui, ó, do Flamengo. Se fizerem esse modelinho, me marquem lá no meu Instagram, Dora Crochê, para que eu possa repostar a foto dos trabalhos de vocês. Então é isso, meus amores, sem mais delongas, vamos dar continuidade fazendo aqui a nossa linda almofada. Tenham todos aí uma boa aula. Pronto, meus amores, então vamos, né, iniciar aqui mais uma aulinha, certo? Eu fiz com vocês aí na parte 1, fiz o escudo. E depois fiz uma volta em todas as laterais. Então, se você aí ainda não viu a parte 1, estarei deixando linkado nesse vídeo. Primeiro, vocês vão fazer o escudo para poder vir aqui para a parte 2, para darmos continuidade, né, fazendo aqui a nossa peça. Então, aí, ó, eu prendi com um ponto baixíssimo. Eu não vou sair daqui, ó, eu vou dar uma alongadinha aqui, ó, na minha alcinha. E vou trazer aqui, ó, para o meu próximo ponto. Deixa eu só tirar aqui, ó, o meu marcador, para mim poder aumentar aqui essa alcinha. Ó, venho pro meu próximo ponto. Eu vou fazer assim para que a emenda ela não fique bem aparente, fique uma emenda bem discreta. E aí, eu vou deixar o meu marcadorzinho aqui, ó, porque esse ponto aqui, ele é o ponto do meio. Quando eu fizer toda a volta, quando eu chegar aqui, eu vou fazer 2 pontos nesse mesmo lugar. Tá bom? Então, ó, venho aqui, ó, a minha alcinha tá saindo aqui, ó, nesse pontinho da frente, eu vou inserir a minha agulha no mesmo lugar e aqui eu vou fazer um ponto. Nessa lateral aqui, ó, vamos ver. Esta lateral aqui, eu acredito que eu vou ter que finalizar, porque eu vou arrematar o meu fiozinho, gente, porque eu tenho que começar aqui, ó, do lado de cima. Eu vou iniciar aqui, ó, do lado de cima, porque eu vou fazer aqui bloquinhos. Só que não tem problema, não. Dá certo, eu vou fazer essa lateral aqui, bloquinhos. Aqui vai ser pontos altos e aqui bloquinho, então dá certo. Não precisa arrematar agora, não. Então, vou seguir, ó. Vou fazer aqui, ó, um ponto. Uma correntinha, aliás, então, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha. Aqui é para dar altura o meu primeiro ponto. Aí, eu vou fazer mais 2 correntinhas, que será de separação. Então, vai ficar diferente um pouquinho aqui o início, mas não tem problema. Vou laçar o meu fio, e aí, eu vou pular 1, 2, vou vir aqui, ó, no meu terceiro ponto, e eu vou fazer um bloquinho. O meu bloquinho será com 3 pontos. Então, fiz um, vou no próximo ponto, faço o meu segundo. E vou fazer aqui, ó, o meu terceiro ponto. Aí, eu faço novamente 1, 2 correntinhas. Laço o meu fio, vou pular 2 de base e vou repetir aqui o meu bloquinho. Pronto, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos, né, intercalando com 2 correntes e pulando 2 de base. Aqui, ó, no final, eu vou pular, ó, 1, 2,
venho aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, já da curva, né, ó, onde a gente fez os 3, sendo que eu marquei o segundo, ó. Então, venho aqui, ó, nesse, faço um ponto. Vou tirar o meu marcadorzinho. E aqui, ó, onde tava o meu marcador, eu vou fazer 2 pontos. 1 e 2. 2 pontos. E agora, eu faço uma correntinha. Se você quiser fazer 2, eu vou fazer 2, é melhor. 2 correntes, vou retornar nesse mesmo lugar, né? Nesse mesmo ponto, e vou fazer mais 2 pontos. E aqui eu estou fazendo a curva, a viradinha. Fica um pouquinho apertado, mas dá certo. Faço 2 pontos. E aqui, ó, no outro ponto, que era o pontinho dos 3, né, ó, o último pontinho dos 3, eu faço um ponto. Todos os cantos a gente vai fazer assim, ó, a gente faz um ponto sozinho, aí no pontinho que tá o marcador, a gente faz 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, e no próximo, o outro ponto. E aí, vamos lá, vou fazer... Sim, aqui eu não vou fazer bloquinho, eu já ia fazendo bloquinhos, não. Esse lado, eu vou fazer igual o outro aqui, ó. Essa capa aqui, como foi a primeira, eu fiz menos bloquinhos, porque eu resolvi fazer algumas diminuições, mas eu não gostei muito do resultado. Então, essa daqui, ó, eu fiz um bloquinho a mais. E aqui, ó, nessa lateral aqui, ó, eu fiz os bloquinhos, certo? Ó, tem bloquinho aqui. Na parte de baixo, eu vou trabalhar pontos altos, como eu já expliquei. E aí, para cada ponto, eu vou distribuir aqui, ó, um ponto. Então, vou vir aqui e vou fazer um ponto. Sim, meus amores, ó, eu vou trabalhar, essa almofada aqui vai ficar um pouquinho diferente em relação a essa. Essa daqui, quando eu estava fazendo, né, eu resolvi trabalhar pegando a segunda alcinha para ficar aqui essa nervurazinha. Só que aí eu resolvi fazer a partir aqui, ó, eu fiz uma volta em ponto preto e quando eu fui fazer essa outra com fio vermelho. A carreira que a gente tá fazendo é essa daqui, ó. Porém, essa que eu vou fazer hoje com vocês, eu vou fazer pegando a segunda alcinha. Não aqui no canto, no cantinho eu fiz normal, mas aqui, a partir desse meu próximo ponto, ó, eu vou pegar aqui a segunda alcinha. Aí, eu pego 2 alcinhas, pego essa alcinha de cima e uma alcinha do lado, pra não ficar folgada demais aqui, ó, o espacinho. E aí, é só seguir, ó, distribuindo um ponto pra cada ponto aqui, ó, pontinho baixo. Pegando aqui a segunda alcinha do nosso ponto baixo. Pronto, confeccionei aqui, ó, um total de 32 pontos, ó, pegando a segunda alcinha, fica aqui, ó, essa nervurazinha, certo? E aqui, ó, nesse ponto, aí, aqui eu não vou pegar a segunda alcinha. Então, vou vir aqui, ó, nele e faço um ponto, pegando as 2 alcinhas. Aqui já faz parte da curva. Tiro o meu marcador, e aqui no meu marcador, vou fazer do jeito que eu fiz aqui, ó, no outro canto. Vou vir aqui, ó, dentro, faço 2 pontos altos, 1 e 2. Faço 1, 2 correntinhas. Vou virar aqui, ó, já, ó, pra fazer o outro lado, né, ó. Aí, no mesmo lugar, eu faço mais 2 pontos. 1 e 2. E aí, no meu próximo ponto, eu faço um ponto. E agora, eu começo a fazer pegando a segunda alcinha, ó. Veja bem que eu tenho essa alcinha de cima e tenho uma alcinha bem aqui atrás, ó. Aí, a gente pega elas duas, que aí o ponto, esse ponto, ele não fica folgado. Deixa eu só laçar aqui, ó. Então, eu vou pegar a alcinha de cima e a de trás. E aí, eu vou seguir fazendo 32 pontos também.
Aí, quando for na nossa próxima carreira, né? Na nossa volta aqui de número 2, onde a gente faz todos os lados, aí na próxima volta, aqui onde eu trabalhei ponto alto, eu vou pegar o fio preto. E onde eu trabalhei bloquinhos, eu faço com o fio vermelho mesmo. Mas aqui é opcional, se você quiser fazer a almofada toda vermelha ou toda preta, dá certo, né? São as cores aí, ó, do Flamengo. Eu optei em fazer assim, eu achei bem bonita. Mas caso vocês prefiram, pode fazer ela toda vermelha ou toda preta. Tá bom? Então, vou adiantar. E é isso, gente. Quando chegar lá no outro canto, eu farei do mesmo jeito. Quando chegar lá no canto, aí eu retorno, porque aí a gente vai trabalhar bloquinhos aqui, ó, em cima. Pronto, confeccionei aqui os meus pontos, ó, cheguei aqui, ó, no último. Então, esse último aqui eu pego as duas alcinhas. E vou fazer aqui o meu cantinho. Então, aqui eu trabalho 2 pontos, fazendo aqui um lequinho, né? Ó, 1, 2. Aí, eu faço 2 correntes, venho no mesmo lugar e vou fechar o meu lequinho, fazendo 2 pontos. E aqui, ó, nesse eu faço também mais um ponto. E agora, eu vou fazer na parte aqui, ó, de cima, vou fazer 2 correntes. Vou pular 1, 2, venho no próximo e vou repetir aqui os meus bloquinhos de 3 pontos. 1, 2 e 3. Aí, faço novamente. 1, 2 correntes, vou pular 1, 2 e vou repetir por toda a parte aqui, ó, de cima, os meus bloquinhos. Pronto, ó, já fiz aqui os meus 6 bloquinhos, né? Faço aqui as minhas 2 correntes. Vou pular aqui, ó, 1, 2, venho aqui, ó, no próximo. E aqui eu vou fazer um ponto. E agora, eu tenho que fazer aqui, ó, nesse espaço, 4 pontos, né? Fazer 2 correntinhas. E mais 2 pontos, ó. Ficar um pouquinho apertado, porque aqui foi o ponto que a gente prendeu com o baixíssimo, mas aí dá certo. Ó, 1. 2. Aí, eu faço 1, 2 correntes e retorno aqui, ó, nesse mesmo ponto. E vou fazer mais 2 pontinhos. 1 e 2. E deu perfeito aqui essa volta, né? Como a gente fez as adaptações aqui, ó, meus amores, né? Nessa voltinha que a gente fez em ponto baixo, como a gente fez as diminuições, né? Aí, a gente ficou com a mesma quantidade de pontos, bateu certinho aqui, ó, de um lado como do outro. Então, por esse motivo, eu fiz aí os 32 pontos aqui, ó, na parte de ponto baixo. E não 35 como tinha, né? Porque senão aí a gente ia ter que fazer adaptação nessa volta. Então, a gente já fez nessa daí. E agora, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto que eu fiz um ponto baixo, fiz uma correntinha, ó. Então, venho aqui, ó, na correntinha que eu fiz uma correntinha e depois fiz mais 2. E aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. Ficando assim a nossa segunda carreira da nossa almofada. Ok, aqui, meus amores, eu vou alongar o meu fio e vou arrematar, porque agora eu vou iniciar com o fiozinho preto. E como se eu tivesse com o meu fio vermelho aqui, ó, no início dos bloquinhos, aí eu não ia arrematar, mas como eu estou aqui, ó, então, vou fazer aqui o arremate. Vou pegar aqui a tesoura. Bora lá. Puxar aqui mais um pouquinho. Vou dar um nozinho aqui e eu já retorno. Tá levando o fio aqui, ó, para trás, dou um nozinho e escondo o fio. Pronto, já estou aqui, ó, com o meu fiozinho preto. Vou dar uma laçadinha aqui, ó, para prender. Vou vir aqui, ó, no lequinho, nesse lequinho aqui, ó, do lado de baixo do escudo, ó. A gente vai tá fazendo, né, com o fio preto esses 2 lados. Então, venho aqui e vou prender com o ponto baixo. Esse fio eu já levo aí, ó, pra
pra gente ir escondendo. Vou subir aqui, ó, fiz ponto baixo, 2 correntinhas. Vou trabalhar aqui, ó, mais 2 pontos altos. Certo? Mais 2 pontos. E aí, eu estarei trabalhando, pegando a segunda alcinha. Então, ó, eu fiz aqui, ó, 3 pontos. Esse primeiro ponto aqui, ó, eu não vou trabalhar sobre ele, eu venho aqui, ó, no segundo. Pegando aqui a segunda alcinha e vou fazer pontos altos. Então, lembre que eu pego essa segunda alcinha aqui, ó, e eu pego a alcinha aqui, ó, de trás. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Veja que fica 2 alcinhas, ó. Aqui, ó, na agulha. A alcinha de trás de cima do ponto e a outra que fica atrás do ponto alto. E aí, eu vou seguir, ó, vou distribuindo após... Gente, esse último ponto aqui, ó, ficou muito grande. Não gostei. Vou refazer aqui novamente. Ele ficou muito alto. Acredito que ficou melhor. E aí, agora é só repetir. Eu vou contar pra mim falar pra vocês a quantidade. Nem é necessário, mas é bom. Vou falar pelo menos essa primeira volta aqui, ó, quantos pontos. Então, fiz 1, 2, 3. Pronto, fiz aqui, ó, um total de 36 pontos. Chegando aqui, ó, no último ponto, eu não vou trabalhar nele. Eu já venho aqui, ó, pra dentro do meu lequinho e vou fazer meu lequinho. Faço aqui, ó, 3 pontos. 2 e 3. Vou fazer 2 correntes de separação, vou laçar o meu fio e vou completar aqui o meu lequinho. 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aí, do mesmo jeito, ó, esse primeiro ponto aqui, ó, ele fica já bem escondidinho. Eu não trabalho nele, eu já venho aqui, ó, pro meu segundo e vou seguir fazendo os meus pontos altos. Farei a mesma quantidade. Então, aqui eu já tenho 2. 3. Pronto, meus amores, vim finalizar aqui, ó, essa lateral com vocês, né? Porque a gente vai ter que arrematar o fiozinho preto, eu não vou conduzir ele, certo? Então, aqui, ó, eu vou fazer o meu último ponto dos 3 que eu tenho que fazer aqui, ó. Lembrando que o último aqui eu não trabalhei sobre ele. Então, eu fecho ele aqui, ó, pela metade. Tanto a gente pode tá fazendo o fechamento assim, como a gente pode tá dando o nó de tecelão, né? Eu resolvi fazer dessa forma, ó. Então, meu ponto tá aqui, ó, pela metade, eu venho e fecho aqui, ó. E aí, eu vou fazer as 3 correntinhas com o fio vermelho. E aqui, eu aproveito, ó, esse fiozinho, vou dar um nozinho com o fio vermelho e escondo o excesso do fio. Eu estarei fazendo a emenda dessa forma, tá bom? Então, arremato. Já aproveito aqui, ó, pra dar o nozinho. A gente dá um nozinho, esconde aí por baixo, ó. Deixo a alcinha aqui, ó, na agulha. E dou o nozinho. Vou já aproveitar já pra me esconder aqui, ó, esse fio aqui por baixo dos pontos, que aí já vai ficando feito o arremate, né? E aqui, eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, nesse mesmo lugar e vou fazer mais 3 pontos. Se você quiser fazer as 2 correntinhas com o fio preto, dá certo também. Porém, para você arrematar aqui, para você fechar a correntinha com o fio preto, não é tão legal de fazer. Eu prefiro aqui, ó, fechar o ponto com
com o fio que eu estou trabalhando aqui na frente. Então, aqui eu farei os 3 pontos, né? Pra fazer aqui a viradinha. Ó. Vou fazer 2 correntes, que será de separação. Deixa eu só organizar aqui o fio. E aqui, ó, no espaço que eu tenho 2 correntinhas, eu estarei fazendo o lequinho, bloquinho, né? 3 pontos. E vou repetir isso nessas 2 outras laterais. Aliás, nessa lateral e na outra. 2 correntes, venho aqui, ó, no espacinho da frente, faço novamente. Outro bloquinho com 3 pontos altos. Então, vou adiantar. Quando chegar aqui, ó, no espacinho, aqui, ó, no lequinho, aí eu faço 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos, 2 correntes e já venho pra aqui, ó, pro espacinho da frente. Pronto, ó, vindo completar aqui a nossa terceira volta, né? E aqui eu venho no espacinho, vou fazer os meus 3 pontos. 1, 2, 3. Faço 2 correntes. E vou caminhar aqui, ó, pra me prender fazendo um ponto baixíssimo. Bem aqui, ó, na segunda correntinha. E aqui eu vou aproveitar, ó, vou explicar pra vocês, porque a gente vai estar, toda vez que tiver o início aqui, a gente vai estar fazendo assim, com o fiozinho preto, ó. Esse fiozinho vermelho, eu vou estar passando ele aqui, ó, por baixo desse ponto preto. Eu vou estar trazendo ele pra cá, ó. Desta forma. Passar aqui, ó, mais uma vez, eu vou passar ele por cima. Vai ficar assim aqui, ó. E aí, agora eu aproveito, passo por baixo aqui, ó, desses 3 pontos, vou dar um nozinho. E aí, eu posso esconder o excesso, né, ó. Eu posso dar um nozinho, já arrematar, colocarei um pouquinho de cola. Ou então, eu posso estar passando aqui, ó, também por baixo e tá vindo esconder aqui, ó, na carreira em ponto baixo, que dá certo também. Você vai... Pronto, deixa eu fazer assim. Passar aqui, ó. Vou explicar só aqui essa primeira volta, porque aí depois vocês fazem as demais. Tá bom? Eu posso pegar uma agulha mais fina, fica melhor de passar aqui, ó, por baixo das argolinhas. Você observa se não tá repuxando, e aí eu escondo aqui, ó. E esse preto, né, eu posso dar um nozinho e tá escondendo aqui, ó, por baixo, tá bom? Então, eu vim só explicar. E agora, eu vou fazer uma volta completa com o fiozinho vermelho, sendo que desse lado, ponto alto, nos 2 lados, né, e aqui ponto em bloquinho. Então, aqui, eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Se não quiser que essa emenda fique tão aparente, você pode caminhar e iniciar na frente e depois faz esse pontinho. Lembrando que aqui eu vou trabalhar pegando as alcinhas de trás, ó, pra ficar aqui esse relevinho, tá bom? Então, aqui não tem segredo, é uma repetição, eu apenas estou trabalhando agora com o fio vermelho. Então, é só seguir aí, ó, fazendo os pontos, pegando a segunda alcinha. Aí, quando chegar aqui, ó, eu vou completar, vou fazer o meu lequinho com o fio vermelho, certo? Olha, eu vim fazer apenas esse cantinho aqui, ó, pra lembrar aí a vocês que esse último ponto a gente não trabalha. A gente já vem aqui, ó, pra dentro do lequinho, e aí já faz os 3 pontos. 2 e 3. Aí, faz 1, 2 correntes e repete aqui os 3 pontos. Então, a gente deixa de trabalhar o último, como também esse primeiro, tá bom? Aqui, 2 e 3.
Aí, você vai pular esse primeiro e vai seguir fazendo aí os pontos, pegando a segunda alcinha. Ó, fiz aqui os pontos, né, em cima dos pontos pretos. No último aqui eu não trabalho, já venho aqui, ó, com o meu fiozinho e vou repetir aqui o meu lequinho. E aí, eu faço toda a volta com o fio vermelho, lembrando, aí aqui a gente vai estar fazendo bloquinhos. Faço aqui os meus 3 pontos, 2 correntinhas e concluo aqui o meu lequinho com 3 pontos. Então, 1, 2 e 3. Aí, 2 correntes e nos espaços estarei trabalhando aqui os bloquinhos. Pronto, meus amores, vindo completar aqui a nossa volta, ó. Já estou aqui, ó, fazendo o meu último lequinho. Fiz 3 pontos, 2 correntinhas, vou vir aqui e vou completar aqui o meu lequinho. Vou fazer aqui, ó, 1. Vou fazer desse lado apenas 2, por quê? Porque eu iniciei fazendo o meu ponto de correntinha aqui, ó, em cima do primeiro ponto. E esse primeiro ponto era pra mim ter pulado. Então, como eu comecei fazendo o ponto aqui, ó, eu faço apenas 2, que aí eu junto com esse, e aí fica 3, tá bom? Aí fica normal, igual os outros cantos. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, fiz toda a volta, né, aqui, ó, com o fiozinho vermelho. E aqui, eu estarei novamente, né, arrematando esse fio, porque eu vou iniciar fazer aqui, ó, com o fio preto novamente. Então, é só arrematar aí o fiozinho, esconder a pontinha, tá bom? Ó, tanto eu posso prender assim com um ponto baixíssimo, como eu posso fazer assim, ó. Deixa eu desmanchar. Eu venho aqui, ó, pulo o ponto de correntinha, venho em cima do ponto, conduzo o meu fiozinho pra cá, ó. Dessa forma, fica bem mais discreta aqui a emenda. Então, vocês podem estar escolhendo aí a forma, né, de como arrematar, ó. Fica perfeito aqui. E aqui eu dou um nozinho e vou esconder o excesso do fio. Já prendi o meu fio, ó. E aqui eu estarei iniciando com vocês, mas aí não é necessário eu dar continuidade, né? Vocês vão fazendo aí a peça de vocês, porque agora vai ser repetição dessa forma. Ó, prendi aqui, fiz um ponto baixo, vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou vir. Vou fazer aqui, ó, mais 2 pontos. 1 e 2. Vou pular esse primeiro ponto, venho aqui, ó, no próximo, e vou trabalhar aqui, ó, pegando a segunda alcinha. Então, quando eu não estiver fazendo com vocês, lembrem de pular, né, ó, pra não acontecer como eu. Quando for iniciar, observa, você vai iniciar. Pra não iniciar, logo no pontinho aí, após o lequinho, né? Porque agora, ó, é apenas repetição de carreiras e a gente vai fazer o tamanho desejável. Eu vou fazendo aqui, a minha almofada é 40 centímetros. E aí, vocês vão fazer de acordo com o tamanho da almofada de vocês. Porque é padrão, é o mesmo procedimento. É só continuar fazendo as carreiras, né? Ó. Porque aí, depois, quando a gente atingir o tamanho desejável, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar pegando assim a ponta com essa, ó. Essa vem pra cá. Então, é um modelo, assim, bem fácil, bem simples de fazer, né, ó. E aqui fica assim. Aí, à medida que vai aumentando, vai aparecendo mais aqui as faixas preta. E assim, gente, eu gostei demais, né, desse modelo aqui de almofada. Eu pretendo trazer uma aí também no formato de coração. Como eu falei, eu tô trazendo esse modelinho aqui de almofada, né, fazendo uma homenagem aí ao Flamengo por ter sido campeão de 2 títulos o ano passado. Eu ia fazer no finalzinho do ano passado, mas não deu, então tô trazendo
Esse é o meu primeiro trabalho, né, aqui do ano de 2026. Eu postei aí um barradinho, mas eu tinha iniciado ele em 2025. Em 2026, esse é o meu primeiro trabalho, então, que vocês gostem. Estou trazendo essa almofada aqui quadrada. Quero trazer uma aí no formato de coração. Já tô na criação aqui do projeto. E eu não vou fazer apenas do Flamengo, não. Vou fazer do Corinthians também, né? Por ter sido campeão aí da Copa do Brasil. E vai ter aí, né, vão disputar o título aí Flamengo e Corinthians e vamos ver quem é que vai ser campeão. Para que eu possa estar trazendo aí mais um trabalho do que sair ganhando, né? Então, vou seguir fazendo aqui, ó, as minhas carreiras. De 2 lados eu faço preto, quando chegar aqui, ó, no lequinho, aí faz um lado do lequinho preto, aí você já troca do mesmo jeito, pessoal. Não vou mais estar fazendo aqui, ó, lembra? Quando eu finalizei aqui, quando eu fui finalizar o pontinho preto, eu peguei o fio vermelho, né? Prende, aí dá o nozinho, ó. Eu nem escondi aqui ainda o excesso do fio, mas eu expliquei pra vocês. E é isso, não tem necessidade de eu seguir fazendo aqui com vocês. Eu vou adiantar e quando eu tiver já chegando aí, ó, no tamanho desejável, aí eu retorno para darmos continuidade. Então, se estiver gostando dessa aulinha, curte, comenta, compartilha. Se você não me segue, comece a me seguir. E lembrem de ativar o sininho das notificações. Porque assim o YouTube entrega os meus vídeos assim que eu estiver postando. Me sigam também nas outras redes sociais, TikTok, Kawaii, Instagram, tá bom? Para mim vai ser um prazer ter vocês me acompanhando lá também. Então, vou adiantar e eu já retorno. Pronto, retornando aqui, ó, eu já confeccionei aqui até a nossa volta de número 13, contando aqui, ó, da nossa primeira volta, que a gente fez dos 4 lados, aqui, ó, em ponto baixo. Então, ó, contando com ela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 voltas. E aí, eu ainda vou fazer uma volta em ponto baixo, né, para poder fazer o fechamento. Eu estou aqui, ó, gente, com aproximadamente 56, né, por 56 a 57 centímetros. E aí, vocês vão estar observando, porque se na sua tensão de ponto ainda não tiver atingido o tamanho desejável, aí vocês podem seguir aí fazendo mais uma volta, né? No caso, eu estou aqui, ó, na volta com o fio preto, na volta de número 13, com o fio preto, vocês podem estar com o fio vermelho, não tem problema. E aí, depois é que vocês fazem aí uma voltinha em ponto baixo. O procedimento agora, né, será esse, a gente vai estar unindo essa ponta com essa, ó. Vou estar trazendo essa outra pra cá e essa pra essa, pra estar unindo, ó. E aí, a gente puxa de um lado, que é pra organizar bem direitinho, ó. Se eu pegar aqui a minha fita métrica, vamos lá. Eu estou aqui, ó, com aproximadamente 39 centímetros. E aí, eu ainda vou fazer uma voltinha, né, em ponto baixo, certo? Então, é como eu falei, se na sua tensão de ponta ainda não tiver no tamanho ideal para vocês, vocês podem estar fazendo mais uma volta. Vou colocar aqui, ó, para vocês verem na almofada, que ela não encostou ainda nas laterais direitinho, ó, veja. Então, se eu fizer mais uma volta, ó, veja bem, se eu fizer mais uma volta em ponto alto e depois fazer a minha volta em ponto baixo, vai ficar grande demais. É porque aqui a gente tem que estar puxando ainda, ó, para um lado, puxa para o outro, né, ó, para poder dar certinho. E aí, eu ainda vou fazer uma volta em ponto baixo, ó, veja que esse lado já tá bem juntinho, então aqui é só questão de estar ajustando, né, ó, tá levando pro lado certo, para poder centralizar aqui, ó, as pontinhas.
Se eu fizer mais uma volta em ponto alto, vai ficar grande demais. Então, eu prefiro que ela fique bem, né, bem justinha mesmo. Aí, eu ainda vou fazer uma volta em ponto baixo. Mas, se o seu ponto for muito apertado, vocês podem estar fazendo mais uma carreirinha, tá bom? Sim, deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês. Eu já fiz os arremates aqui, ó, né, todas as voltas aqui eu arrematei o fio, quando foi com o fio preto. E aí, eu deixei esse daqui, ó, pra me mostrar pra vocês. Sempre ficava um fiozinho vermelho e um preto. E aí, eu fui fazendo o seguinte, ó, eu fui passando o vermelho aqui, ó, na volta dos pontos vermelhos e o fio preto, para não ficar aparente aqui as emendas, gente, vocês levam aqui, ó, pra carreirinha que você fez aí com o fiozinho preto. Você pode abrir o fio, dar nozinho, tá escondendo, e no final eu coloquei um pouquinho de cola. É interessante que vocês coloquem, né, porque fica bastante fios e, ó, esse daqui, ó, eu coloquei a cola bem aqui, ó, no finalzinho. E aí, fica bem firme, né? Não vai estar soltando. O arremate é bem interessante aí que vocês façam bem feito, né? Para que fique aí um acabamento impecável. Então, eu vou terminar esse aqui. Eu deixei apenas para me mostrar para vocês. Vou esconder esse aqui, ó, na voltinha preta. E eu já retorno para a gente iniciar aqui a nossa volta em ponto baixo. Pronto, ó, já arrematei aí os fiozinhos, certo? E eu prendi aqui, ó, no nosso primeiro ponto, no nosso pontinho preto. E aí, eu vou dar uma alongadinha aqui, ó, nessa correntinha. Vou tá trazendo ela pra cá, ó, pegando a segunda alcinha apenas. Vou conduzi-la aqui, ó, para trás. Pra tá iniciando aqui, ó, desse segundo ponto, né? Pois a gente sempre pulou o primeiro ponto e o último, quando a gente tava fazendo aqui ponto alto, os pontos sem ser os bloquinhos. Pronto, ó. Estou aqui com a minha alcinha, vou retornar, ó, nesse mesmo ponto, pegando aqui a segunda alcinha, e aqui eu faço um ponto baixo. E aí, eu vou seguir, ó, distribuindo um pontinho baixo aqui, para cada ponto, pegando sempre a segunda alcinha. Você pega a alcinha de cima e a alcinha de baixo. Tem vezes que eu nem pego essa alcinha de baixo, mas não tem problema não. Só que se você não pegar por alguns pontos, fica muito, aumenta muito. Que aí vai estar repuxando essa, quando você pegar assim, ó, apenas uma alcinha, ó, ela repuxa. Quando você pegar as duas aqui, a alcinha, as duas alcinhas de trás, não a da frente, a da frente permanece aqui, ó. Entendeu? Então, é só seguir, gente. Eu vou seguir distribuindo aqui os meus pontos. Quando chegar lá no cantinho, eu retorno pra mim fazer com vocês. Não tem segredo, tá bom? Pronto, ó, fiz aqui, ó, todos os pontos, né, com exceção aqui, ó, do último, certo? Então, esse fica aqui, ó, sem trabalhar sobre ele. E aí, eu já venho pra cá e vou fazer 3 pontos. Faço 2 correntes. Viro aqui a minha peça, ó, já pro outro lado, né, ó. Já vai virando automaticamente. E aí, eu faço 3 pontos também aqui, ó, nesse mesmo espacinho. Você vai afastando pra ficar bem bonito aqui, ó, o canto. E aí, eu pulo o primeiro, venho aqui, ó, no próximo e vou seguir. E eu farei esse procedimento, né? Aqui, ó, em todos os pontos. Então, eu vou adiantar quando chegar aqui, ó. Aí, eu retorno pra mim fazer com vocês. Pronto, já cheguei aqui, ó, no lequinho. Pulo esse último, venho dentro do leque e aqui é igual o que a gente já fez. Vou fazer 3 pontos baixos. Aí, eu faço 2 correntes. E aqui, ó, você afasta assim, ó, organiza pra caber mais 3 pontinhos aqui. Faço um. Bem aqui, ó, do ladinho, 2.
Organizando aqui o fio. E 3. Ó. E aí, eu pulo o primeiro, vou vir aqui, ó, no segundo. E agora, a gente faz aqui, ó, pontos em cima. Deixa eu só ver aqui um detalhe nessa outra que eu já fiz. Vou fazer pegando aqui a segunda alcinha. Igual eu vinha fazendo aqui, ó, do outro lado. Aí, quando chegar aqui, ó, nas duas correntinhas, se você quiser trabalhar dentro da corrente, você faz, mas eu vou fazer aqui, ó. Vamos ver dentro da corrente como é que fica. Pronto, vou fazer dentro da correntinha mesmo. Se você achar mais difícil, você pode fazer aí, aqui, ó, no espaço. Tá bom? Ó. E aí, aqui eu faço 3, eu só fiz 2 aqui, ó, em cima. Mas aqui nos demais, são 3, né? 3 pontos, pegando a segunda alcinha. E eu estou trabalhando dentro da corrente, você pode estar trabalhando aqui, ó, no espaço, tá bom? E quando chegar aqui, ó, na outra viradinha, aí você vai estar pulando esse também, aí já vem, faz 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos, aí pula esse. Então, eu vou adiantar e eu já retorno para concluirmos aqui a nossa volta de número 14, né? Trabalhando aqui pontos baixos. Pronto, concluí aqui, ó, já fiz o meu lequinho. E aqui eu posso fazer o fechamento de 2 formas. Tanto eu posso vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, prender com um ponto baixíssimo, ou então, da forma como eu estarei fazendo. Vou arrematar aqui, ó, o meu fio, tiro os 8 centímetros. E aí, eu pulo aqui, ó, o primeiro ponto, venho aqui, ó, no segundo, pegando bem aqui, ó, em cima, conduzo esse fiozinho pra cá. E aqui, ó, eu vou simular uma alcinha, e ela vai ficar perfeita aqui, ó, idêntica às demais. Então, eu prefiro fazer esse tipo aqui, ó, de fechamento, ó. É só você agora ajustar e a alcinha fica aqui, ó, do jeito das demais, tá bom? Vou tá conduzindo esse fiozinho pra cá, ó. Vou dar um nozinho e escondo o excesso do fio. Pra ficar aqui, ó, bem discreto. Pronto, meus amores, já arrematei, né, aqui o fio. E agora, vamos estar unindo assim, ó, aqui as pontas, para começarmos, né, a fazer a costura, ó. Bem simples, a gente vai organizando, ó. A gente vai costurar da seguinte forma, a gente une aqui, ó, as pontinhas do lequinho, certo? E vem assim, ó, juntando o bloquinho em frente aqui a bloquinho, ó, que aí dá certinho, não tem erro, ó. Só você ir descendo, que aí dá super certo. Vai aqui, ó, junta esse com esse. Veja que vai ficar aqui, ó, bem aqui, ó, fica um bloquinho, né, de 3 pontos bem aqui, ó, na pontinha. E aí, é super fácil. Vou pegar aqui a minha agulha. Se vocês, né, preferirem, vocês podem colocar aí o fio na agulha de tapeceiro e fazer uma costura. Vai tá pegando, né, aqui, ó, você pode tá pegando, vem aqui, ó, pra esse lado, você vai tá pegando a alcinha de dentro e no caso aqui, a segunda alcinha, ó, e a primeira desse lado. Aí, vai tá fazendo um zigue-zague, se você quiser fazer com a agulha de tapeceiro. Eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó. Eu peguei a minha agulha, ficou assim, ó, não sei se dá pra ver, ó, direitinho, né, o ponto. Vamos lá. Vou pegar aqui o meu fio vermelho. Se você tiver terminado aí com o fio preto, faz a costura com o fio preto, tá bom? Como eu fiz a volta completa com o vermelho, vou fazer com o fio vermelho. Então, eu vou pegar aqui, ó, um marcadorzinho para me marcar aqui o terceiro ponto, para que eu explique bem direitinho aqui, ó, para vocês não terem dúvidas. Pronto, e aqui, ó, você vira, aqui, ó, é o lado da costura, aí você vira aqui, ó, para baixo, né?
onde tá o seu bloquinho. Aí você vem aqui, ó, no pontinho do meio, tá bom? E vai marcar aí, ó. Vou virar pra cá. Só que eu vou colocar um fio. Acho que é melhor um fio do que esse marcador, pra não me atrapalhar. Deixa eu pegar aqui ó, esse fiozinho. Fica melhor. Eu vou marcar aqui esse pontinho do meio, por quê? Porque ele, a gente não vai costurar ele. Então, ó, veja que eu marquei bem aqui, ó, no meio. Se você observar, aí você observa. Aí, ó, se realmente é esse daí, ó, se você desceu retinho, ó. Tá bom? E agora, vamos pegar aqui o fio, né? Eu vou deixar aqui, ó, uma pontinha dessa, bem assim, ó. Porque aí, depois, a gente faz o arremate. Esse iniciozinho aqui não é um pouquinho chatinho, mas aí depois que a gente começa, dá super certo. E aí, ó, nós temos esse pontinho do meio. E aí, eu tenho um pontinho aqui, ó, na frente do fio e o outro aqui, ó, anterior ao fio, certo? E aí, eu vou tá prendendo o meu fio, né? Vou tá fazendo assim, ó. Veja bem, vou tá, ó, inserindo a minha agulha no primeiro ponto, insiro a minha agulha aqui, ó, no próximo. E aí, eu busco o meu fio. E vou passar aqui, ó, por dentro dessas duas alcinhas. E esse fio, esse pedaço aqui, ó, eu vou tá trazendo ele, vamos ver se dá certo assim. Pra aqui, ó, pro lado de fora, certo? Se você quiser já colocar aí na almofada também, fica bem legal. Se eu achar que fica melhor, aí eu vou colocar na almofada. Ó, ajusto aqui a minha alcinha. Aí, eu procuro o ponto aqui, ó, desse lado. Passo a minha agulha. Ó. Venho aqui, ó, nesse outro lado, lado direito e lado esquerdo, certo? Venho no lado esquerdo, busco o meu fiozinho pra passar aqui, ó. Eu tenho duas alcinhas na agulha aqui e a que tá aqui, ó. Então, vou passar por dentro de 3, ó. É um ponto baixíssimo, né? A gente tá fazendo aqui o ponto baixíssimo. Ó, veja que o fio, ele fica por baixo, ó, da agulha. Aí, eu venho, busco aqui, ó. Aí, eu puxo o meu fiozinho pra passar aqui, ó, por dentro das 3 alcinhas. Você vai regulando aí pra não ficar repuxando, ó. Eu vou colocar, gente, na almofada, eu acredito que já fica melhor de fazer a costura e de vocês perceberem, né? Verem, ó. Ó, veja como fica. Vou pegar aqui a almofada. Eu acho que quando eu fui fazer a outra, eu coloquei na almofada e ficou melhor. Vou ver se dá certo eu costurar aqui. Ó, eu posiciono. Vamos ver se fica melhor, né, pra gravar. Eu posso, pronto, eu vou prender aqui, ó. Vou pegar o meu marcador e vou tá unindo aqui as pontinhas. Se você não tiver esse marcador, você dá um nozinho aí, né? Pega um fiozinho, dá um nó. Só pra facilitar. Ó. Primeiro lado é mais dificultoso, mas aí depois já fica mais fácil. E aí, ó, eu tento assim, ó, gente, ó. Eu tento tá prendendo aqui, ó, com os dedos. E esse fio fica por baixo. Fica bem mais prático, ó. Ajusto. Então, vamos lá. Vou vir, ó, primeiro lado direito, lado esquerdo. E aí, eu vou prender, eu vou já contar quantos bloquinhos é que eu vou tá prendendo, ó. Vou tá falando pra vocês, viu? Dou uma alongada, cuidado pra não ficar repuxando. Se você vê que fica repuxando, você desmancha e refaz, tá bom? Ó, já tá ficando bem melhor. Só é mais difícil chatinho, não é difícil, tem que ter jeito, né? Depois que você pegar aí, ó, fazer, fica bem prático, bem simples.
Outro eu prendi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e vim até aqui, na metade do quinto, ó. Aí ficou 1, 2, 3, 4, sem ser feito a costura. Então, deixa eu fazer mais um pouquinho aqui, ó, com vocês, tá bom? Lembrando, ó, lado direito, lado esquerdo, busca o fio que ficou aqui, ó, embaixo. Dá uma alongada na alcinha, novamente. Não tô gostando, é porque a almofada, ela tá muito baixa. O que é que eu posso colocar aqui pra levantar um pouquinho? Pra vocês verem melhor. Vou tentar colocar algo aqui, ó, pra ficar um pouquinho assim, ó, levantado. Coloquei aqui a caixinha do fone. Do fone não, do microfone. Eu nem tô usando esse microfone, eu não gostei. Ó. Bem fácil, gente. Depois que começa, depois que prende o fio, o problema é só aqui, ó, no início. Você organizar, ó, aí depois eu vou colocar esse fiozinho na agulha de tapeceiro e escondo, né? Dou um nó, tem que dar um nozinho pra ficar seguro, não desmanchar. E aí, depois que faz o primeiro, anda rapidinho. Só que se você tiver dificuldade de fazer dessa forma, ó, aí vocês podem tá costurando. Veja aí como é melhor pra vocês. O importante é que fique aí um acabamento, né, uma costura bem legal. Então, minha gente, já tô quase finalizando, 1, 2, 3, pronto, vou finalizar isso com vocês. Aí, eu faço os outros. Ó. O fio tá amarrando. 1, 2, 3, 4, vou até a metade desse, do próximo. Se vocês estiverem gostando desse trabalho, gente, não esqueçam de deixar aí, ó, o seu joinha, o seu comentário, porque assim é muito importante, né? Eu pretendo estar fazendo aí outras almofadas de outros times, então deixem aqui para mim nos comentários qual almofada vocês, de qual time, né, personalizada aí de time, vocês querem que eu traga. A do Corinthians eu vou trazer, não sei se eu vou trazer essa quadrada ou a do coração. Ó, esse ponto aqui ficou feio, vou desmanchar, ficou folgado. Ficou bem maior em relação aos demais, então ajusta, né, refaz. Acabamento tem que ficar bem bonito, porque aí vai fazer toda a diferença. Ó. Compartilhe, né, esse vídeo aqui, ó, com outras pessoas. Bati aqui, pessoal. Para que outras pessoas, né, façam aqui essa linda almofada do Flamengo. E aqui, ó, eu vou arrematar, tá bom? Se você quiser fechar mais, mas aqui ficou bem legal, porque aí a gente vai estar amarrando aqui, ó, e fica bem fácil de vestir na almofada. Ó, pronto. Veja bem. O meu fiozinho tá aqui, ó, eu vou estar levando ele, eu posso estar trazendo ele assim, ó. A agulha, eu vou estar trazendo ele, já dá uma saidinha aqui, ó. Que aí já dou um nozinho, ó. Passei aqui, ó, por dentro. Ó, passou por dentro. E agora, eu vou desmanchar aqui. Vou tirar, aliás, só tirar, né, aqui. Então, desmanchar é tirar o marcador. Tiro aqui pra me explicar pra vocês. Eu vou arrematar aqui, ó, esse fiozinho. Eu vou levar ele, vou virar pro lado avesso. Aí, eu já aproveito, pessoal, pra tá levando esse fiozinho também lá pro lado avesso. Pra mim já fazer o acabamento. Ó, vou inserir a minha agulha bem aqui, ó, por dentro. Que aí depois a gente faz o mesmo procedimento, né, com... Ó, vou colocar aqui, ó, por dentro. Vou passar aqui, ó, por dentro do ponto que tava o fiozinho branco. Eu tirei, ó, mas é esse daqui. Vou tá levando o meu fio por dentro,
aqui, ó, desse ponto que não costurei. Ó, observo se ficou direitinho, ó, perfeito, gente, ó. E aí, agora, dou o nozinho, depois a gente vai estar colocando o tassel, né? Eu apliquei por fora, mas aí eu não sei como é que eu vou fazer. Vou procurar uma forma melhor de explicar pra vocês. Então, aqui, ó, eu vou dar um nozinho e escondo o excesso do fio, tá bom? E aqui, ó, como eu já passei o fio por dentro da alcinha, eu levo ele aqui, ó, pro lado de dentro e vou esconder. Vou dar mais um nozinho aqui, ó. Vou dar um nozinho, porque eu não dei nozinho ainda nesse. Dou um nozinho aqui e vou esconder aqui, ó. Eu vou pegar uma agulha mais fina, porque aí fica melhor da gente tá escondendo, fica bem mais prático, ó. Se você for passar com a agulha que você confeccionou os pontos, fica bem apertado, principalmente se for aqui, ó, na carreirinha em ponto baixo. E assim, ó, fica, você esconde, fica um trabalho bem discreto. Pronto, então eu vou fazer esse procedimento, vou arrematar, vou costurar o outro lado, né? O outro lado aqui, ó. E quando eu for costurar aqui, aí eu vou fazer do mesmo jeito, né? Eu vou estar contando os pontos. Mas aí eu vou fazer e eu venho mostrar aqui o outro lado com vocês. Eu vou costurar, terminar esse, vou fazer o mesmo procedimento, ó, com esse lado igual. Aí depois eu venho mostrar como é que eu vou fazer com esse lado, certo? Olha, meus amores, antes de eu fazer a costura aqui, ó, desse lado, eu já vim fazer aqui, ó, com vocês. Que aí eu já explico, né, já inicio aqui, ó, e vou finalizar os outros lados, tá bom? E aí, vocês vão fazer o seguinte, primeiro, eu contei quantos pontos, né, porque eu falei pra vocês que a gente ia aprender pegando assim, né, ó, contando 1, 2, 3, 4, até aqui o quinto bloquinho, mas aí eu não contei os pontos. E a gente veio até aqui, ó, no pontinho do meio. Então, deu um total de 25 pontos que a gente fez a costura, 25 pontos. E aí, a gente vai fazer a costura do mesmo jeito, pegando também 25 pontos, porque aqui não é bloquinhos, né? É ponto. E aí, pontos. E aí, eu contei quantos pontos, né, eu tinha aqui, tipo assim, abri, assim, a peça, ó. Vocês vão abrir, vão ver aí. Vai depender, se vocês tiverem feito maior, vai dar maior, né? Aqui, eu contei do meio aqui, ó. Vocês vão estar pegando aqui o meio do lequinho, o último ponto, aqui, ó. A gente fez 3 pontos, 2 correntinhas, 3 pontos, né? Esses 3 pontos aqui já fica pra esse lado, e esses 3 pra cá. Eu não contei as correntinhas ficam aqui. Eu contei pegando aqui, ó, dos 3 do primeiro, né? Vim descendo até o outro, até o último aqui, ó, do lequinho. Então, deu um total de 85 pontos. Contei aqui 2 vezes e deu esse resultado. E aí, né, 85 dividido por 2, lembrando que um pontinho aqui, ó, o pontinho do meio, a gente não costura nele. Então, vai dar o quê? Vai dar 42 pontos para cada lado. 42 com 42 dá 84. E esse daqui, ó, ele fica, né, 85 pontos. Ó, aqui colou por causa da cola. E aí, dá certinho. Então, vocês vão iniciar do mesmo jeito, ó. Vou apenas iniciar aqui, né? Deixa uma pontinha para depois fazer o arremate, ó. Você vem, coloca, você pode estar deixando aqui, ó, por fora. Posiciona bem aqui, ó. Eu coloquei o meu fiozinho aqui, ó, no ponto do número 42 e 42 aqui, ó. Então, é só vir aqui, ó, pegando a alcinha, a segunda alcinha, e aqui a primeira, ó. Aí, você vem, coloca a sua agulha por cima do fio, pega aqui a alcinha, ó. E aí, vai fazer aquele procedimento, vai passar passa o fio por dentro das 2 alcinhas. E agora, você fica com a alcinha aqui, ó, na agulha, né? No início não tava, porque eu não prendi o fio na agulha. Se você quiser prender, também dá certo. E aí, eu já vou aqui, ó, pro meu lado direito, pegando a alcinha de dentro,
Vou pro meu lado esquerdo, pegando a alcinha de dentro também, busco, fico com 3 alcinhas e faço aqui o meu segundo ponto baixíssimo. E aí, já vai fechando, você vai observando, vai organizando, né? Ó, vamos lá, para o meu próximo ponto. Vou só observar aqui, é nesse ponto e nesse. Cuidado para você não pular nenhum ponto, porque senão vai ficar torto, vai ficar um lado menor e outro maior. Fez esse ponto, já vê o próximo, ó. Pegando a alcinha de dentro, deixa aí o ponto, o fio, né, leve pra ele correr aí, ó. E aí, ó, você dá uma organizadinha assim, ó, observa. E, ó, como é que tá ficando. Então, aqui eu já posso tirar esse fio, lembrando que depois eu estarei vindo, eu já até posso fazer isso, ó, venho aqui por dentro. Vou sair aqui, ó, no ponto que eu não peguei, ó. Tem que sair aqui, ó, no meio. E aí, eu já levo esse fiozinho lá pra dentro, já vou... Que aí já fica mais fácil. Passou. Ó, tá aqui. Deixei lá, que aí depois eu vou esconder aqui por baixo desses pontos. Certo? E aí, a gente vai fazer o mesmo procedimento, né, aqui desse lado. E o outro eu já fiz aí, né, com vocês. Fazer mais um pouquinho aqui, ó, pra não restar dúvidas. Mesmo você que está iniciando, que não tem aí, ó, muita prática no crochê, vocês vão conseguir fazer com certeza. Já concluí aqui a costura, ó, de todos os lados, certo? E eu falei, né, que eu ia costurar aqui, ó, nesse lado, né? Eu ia costurar pegando 25 pontos, porém, eu peguei apenas 23. Pelo fato, meus amores, que, ó, esse lado e esse, a gente trabalhou pontos altos. E aí, se a gente não tivesse tirado aqui, ó, esse ponto, a gente deixou de trabalhar aqui o último ponto, né, ó, do leque 1 da volta anterior, como também aqui o primeiro, ó. Então, de cada lado, a gente tirou esse pontinho. E aí, se eu tivesse costurado aqui, ó, 25 pontos, ia ficar menor esse pedaço aqui, ó. Como eu fiz apenas 23, ó, se você pegar aí, ó, na minha tensão de ponto, ficou o mesmo tamanho. Mesmo eu tendo costurado aqui, ó, 25 e esse apenas 23, ó. Veja que tá aqui, ó, o mesmo tamanho, ó. Então, costurei aqui apenas 23 pontinhos. Vocês vejam aí, ó, ficou perfeito. Aqui eu já fiz os arremates, né? Tanto da parte de fora aí, ó. Parte de dentro, eu vou virar aqui pra vocês verem. Que ficou aqui, ó, perfeito. Ó, você não vê nenhum fio, certo? Pronto, pra fazer aqui, ó, o fechamento, certo? Eu vou fazer com o fio preto, vocês podem fazer aí com o vermelho. E eu peguei aqui a mesma agulha, né? Vocês podem estar fazendo com a agulha maior. Vou dar uma laçadinha aqui, ó. Pra prender o meu fio. E aqui eu vou fazer algumas correntinhas. Vai depender muito aí, ó, do tamanho que você quer. Acredito que essa outra eu fiz com 65. Vou fazer aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, ó, fiz aqui, ó, 65 correntinhas, certo? Caso vocês queiram estar colocando o botão, é bem simples. Vocês escolhem onde você vai colocar o botão, você pode estar colocando aqui. E aí, faz uma casinha, pode ser com o próprio fio de crochê, ou até mesmo com o elástico daquele redondinho, né? Você coloca, só que aí você não vai estar trespassando assim, não, ó. Ele tem que ficar assim, ó, do ladinho um do outro, ó. Você coloca o botão aqui e a casinha e passa. Aí, o outro coloca o botão aqui e a casinha daqui pra cá, ó. Dá certo, tá bom? Só que eu fiz o fechamento assim, como eu já fechei o outro, ó. Então, eu junto aqui, né, pra igualar aqui essas duas pontinhas, vou vir... Eu posso pegar aqui, ó, em qualquer lado. Vou vir aqui, ó, nesse... Aqui, ó, no intervalo das duas correntinhas, vou passar essa parte pra cá, ó. E agora, eu passo... Vou passar aqui essas duas pontinhas, deixa eu só ajustar aqui, ó. Passo aqui essas pontinhas aqui, ó, por dentro e puxo.
que aí, ó, fica preso. Ó. Assim. E agora eu levo uma ponta, um cordão aqui para cada lado. Ó, gente, mesmo quem não tem agulha aí, dá certo passar. Fica um pouquinho apertado, mas aí com algo pontudo, né? Você pode estar pegando aqui a pontinha, ó. Passa um para um lado, um para o outro. Se vocês quiserem também tá fazendo 3 correntinhas aqui, eu fiz com apenas 2, né? É uma ideia aí, ficar muito apertado. Aí, ajusta, ó, pra ficar do lado, ó. Depois eu vou fazer a blocagem aqui, eu fiz dessa parte, ó, por isso que tá bem junto. Aqui eu não fiz a blocagem desse lado, eu fiz apenas aqui. E aqui agora, ó, vou tá passando esses 2 pra cá. Eu ia colocar uma pérola na pontinha aqui, mas aí fica mais difícil, né, de passar aqui por dentro. Ó, e agora é só ajustar e dar o laço. Veja como fica, ó. Puxar um pouquinho pra vocês verem, aí puxa, certo? E aqui, eu não vou dar um nozinho muito grande, vou apenas retornar aqui, ó, uma casinha, o fio, e dou um nozinho, ó. Aí, eu vou deixar uma pontinha, né, pra ficar mais fácil de passar por dentro quando for lavar, certo? O mesmo procedimento aqui com o outro lado, a outra pontinha. Vou ajustar. Posso estar colocando também um pouquinho de cola nas pontas aqui, ó, do fio. A gente coloca um pouquinho de cola e vai fazendo assim, que aí fica bem firme. E agora é só dar um nó. Se vocês quiserem fazer esse cordão maior, dá certo também, viu? Fiz com 65 correntinhas, vocês podem estar fazendo com 70 ou mais, ó. Ficou assim. Vamos virar para nós ver, ó, como fica linda, maravilhosa aqui a nossa capa de almofada perfeita. E agora, né, falta os tasselzinhos. É opcional, se você quiser deixar apenas desse jeito, fica bem bonita, né? Mas eu vou fazer o tasselzinho. E aí, eu vou fazer, gente, em um outro vídeo, porque aí dá pra tá querendo aplicar aqui, aplica. Pode estar aplicando em um outro trabalho, né? E se eu deixar já nesse vídeo, talvez quando o artesão quiser, não vai encontrar aí o tasselzinho, tá bom? Então, muito obrigado por estarem, né, assistindo aqui a minha aulinha. Se vocês estiverem gostando, não esqueçam de deixar o seu joinha, pois ele é muito importante. Comentem, compartilhem para levar aqui essa capa personalizada do Flamengo, ó, para outras pessoas. Se vocês quiserem que eu traga aí outras capas personalizadas, né, de outros times, deixa aqui o seu comentário, porque aí eu vou estar criando a peça e vou trazer a aulinha para vocês com muito carinho. Então, um beijo enorme para cada um. E se vocês quiserem, né, aplicar o tasselzinho, ó, deixa eu pegar essa daqui, aí eu vou vir aí, ó, na parte 3, pra tá fazendo com vocês aqui, ó, esse lindo tasselzinho. Em 2 pontas eu coloquei assim, ó, com 2 cores, e em 2 pontas eu fiz assim, ó, todo com fio vermelho. Esse daqui eu fiz com, acho que foi com 10 fios. Eu vou estar fazendo com menos, pois eu achei que ficou muito grosso, ó. Aí, aqui é opcional, tá bom? Então, um beijo enorme para cada um e nos vemos na parte 3 para concluirmos aqui a nossa linda capa personalizada do Flamengo. Beijo e até logo!